Olá, bom dia a todos, trabalhadores da classe da saúde, Lorival Pereira, agente de combate a endemias. Infelizmente, ontem nós tivemos um contratempo com a nossa live, um problema técnico, ficamos sem cobertura de internet e não tivemos como finalizar a nossa live. E hoje nós estamos fazendo essa live, ela vai ficar disponível na nossa página no YouTube e também no Facebook, para que você, trabalhador, possa estar e no segundo momento assistindo essa live, que é de suma importância para esclarecer algumas dúvidas que a classe da saúde está tendo nesse momento. Ontem nós tivemos a participação da nossa companheira France, presidente do SATEAN. A gente quer destacar que nós também fizemos o convite para todos os demais presidentes das entidades que compõem a mesa de negociação permanente do SUS, mas infelizmente não obtivemos retorno. Então, pessoal, a nossa live ela tem o objetivo de esclarecer algumas das diversas dúvidas que o trabalhador da saúde está tendo nesse momento. Nós vamos falar sobre a questão das reposições salariais, vamos falar sobre a situação do processo de negociação junto ao governo, algumas medidas compensatórias que têm sido discutidas a nível de mesa e também a questão do PCCR. Então, pessoal, com relação às reposições salariais da classe da saúde de 2022. Ano passado nós tivemos uma árdua missão que foi reverter o crítico cenário que nos foi apresentado através do anúncio do próprio governador, quando ele fez aquele evento alusivo ao servidor público e que, de fato, para a classe da saúde foi a única classe que não teve as suas contemplações divulgadas, concedida pelo governo. Foi feito aquele anúncio dos 8,9%, que a gente, como havíamos destacado anteriormente, não teve negociação na mesa para que aquilo fosse realmente consolidado como uma negociação. Acho que foi um equívoco, inclusive, do próprio secretário de Estado da Saúde, que podemos dizer que usou de má fé quando ele chamou a bancada sindical para uma reunião extraordinária e não no âmbito da mesa de negociação permanente do SUS. E naquela reunião extraordinária, nós não estivemos presentes, ele até veio com uma indecente proposta de 6,5%, coisa que de fato não tinha nada a ver com a nossa realidade. E aí jogou a situação dos 8,9% para que no segundo momento pudesse voltar com a bancada e realmente poder apresentar alguma coisa, e não foi feito isso, já foi diretamente feito anúncio pelo governador do estado, coisa que fez com que nós mudássemos aquela estratégia e fôssemos até a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa. Foram praticamente 35 dias de incursões naquela Assembleia para que a gente pudesse sensibilizar a base governista. E lá a gente quer destacar que nós tivemos um apoio importantíssimo, que foi do líder do governo, o deputado Felipe Souza, que foi muito proativo, né? E nós conseguimos reverter a situação. Tanto é que nós conseguimos as reposições de 14,77%. E naquele momento da negociação, para que nós pudéssemos aceitar os 14,77%, já que as nossas perdas chegavam a praticamente 26%, ficou assegurado que o processo de negociação ele iria continuar a partir de janeiro a nível de mesa. Inclusive, nós aceitamos dividir 11% em janeiro e o restante lá em maio, como todos já puderam presenciar no seu respectivo contra-cheque. E aí, em contrapartida também, teríamos o acréscimo de R$100 no nosso auxílio alimentação para que tivéssemos a isonomia com o valor concedido para algumas outras classes do serviço público, especialmente da segurança. E isso está registrado em ata, servidores. Isso está registrado na ata lá do dia 13 de novembro. Houveram alguns rumores de que não existia como provar isso, e nós apresentamos a ata desta reunião. Mas em janeiro, o Sindiagente entrou com a pauta para a reunião ordinária da mesa, já pedindo a continuidade no processo de negociação. E negociação em que sentido, Lourdes? Vocês podem estarem nos questionando. Bem, nós ficamos com o passivo de reposição de 9,6% daquele valor que nós tínhamos acumulado,
de perdas, né? A questão da isonomia do auxílio alimentação e também medidas compensatórias. Foi solicitado pela bancada auxílio fardamento, o estudo para a implementação de um plano de assistência médica aos servidores da classe da saúde e também uma iniciativa deste sindicato, que foi exatamente a implementação imediata do auxílio transporte para todos os servidores da classe da saúde. E uma situação inusitada, inclusive a nível de mesa, em que algumas entidades que estão na mesa questionaram. Eu posso até dizer que foram até contra naquele momento que nós fôssemos agraciados com esse auxílio de transporte imediato. Inclusive, a presidente do Sindicato de Saúde, Cleidini, até levantou uma situação com relação à educação, de que a educação só recebe auxílio de transporte porque está no PCCR. Situação totalmente equivocada. Hoje, os servidores da classe da educação recebem auxílio de transporte mediante um decreto do governo do estado, fruto de uma negociação ocorrida lá em 2019, melhor dizendo, 2018, quando aconteceu aquela greve, e sem ter nenhuma dedução patronal com relação a esse benefício. Hoje, os agentes de combate a endemias, para que vocês tenham ciência, trabalhadores, nós estamos recebendo o auxílio transporte de forma coletiva desde maio do ano passado, mas fruto de uma ação judicial que durou praticamente 3 anos. Desculpe, 2 anos e meio. E olha só, nós recebemos R$ 167,20 de auxílio transporte e é descontado para o patronal 6%, que em reais isso dá R$ 93,00 de desconto. Ou seja, o desconto é praticamente mais da metade do que a gente poderia estar recebendo. Mas eu tenho aquele entendimento, se entrar 1 centavo no meu contra-cheque, se for de fato de direito, eu vou lutar por esse 1 centavo. Né? Mais uma vez o governo demonstra a sua falta de critério e de isonomia com o serviço público. Porque se os professores recebem sem terem uma dedução, por que os agentes de endemias que recebem têm que ter essa dedução? De fato, existe uma previsão de decreto, um decreto de 87. E os demais servidores que não recebem nada? E aí eu contestei esse posicionamento da presidente do Sindicato de Saúde, disse, não, você está equivocada, minha amiga. Eles recebem mediante decreto. Mas se o problema é esse, se vocês querem que tenha na lei do PCCR, que a gente vai tratar daqui a pouco, quando se for discutir a lei do PCCR, que coloca a previsibilidade lá, a previsão legal, que seja pago o auxílio de transporte. Não só o auxílio de transporte, como também o auxílio alimentação em pecúnia. Porque vocês sabem que ano passado nós corremos um sério risco. Inclusive, os servidores das fundações receberam, inclusive, um cartão eletrônico. Né? E nós conseguimos reverter isso com a nossa incursão até o município de Parintins. Aqui eu quero deixar o nosso forte abraço aos guerreiros de Parintins. Vocês são exemplo a serem seguidos pelos outros municípios. E aí nós conseguimos reverter e permanece ainda o nosso auxílio alimentação, defasado de fato, mas em pecúnia ainda. E de janeiro para cá, pessoal, mesmo com essa nossa cobrança em forma oficial, a gente quer destacar, cobrança do Sindiagente, hoje na mesa tem praticamente 10 sindicatos, que representam as diversas classes dos trabalhadores da classe da saúde, as diversas categorias da classe da saúde. E a gente tem buscado a nível de mesa avançar, mas infelizmente a mesa tem sido muito, muito incipiente nas suas ações. Eu estou me referindo à parte da gestão. Tudo que a classe da saúde apresenta como pauta tem que se gerar um processo, tem que fazer um estudo, tem que se criar uma comissão, como foi criada a comissão do PCCR, comissão essa que foi uma iniciativa do Sindiagente que solicitou a reativação da comissão lá de 2018, que estava parada, para que o nosso PCCR pudesse andar. E aí, pessoal, como eu falei anteriormente, nesta interlocução com o deputado Felipe Souza, o líder do governo na Assembleia Legislativa, ele foi muito proativo. Nós tivemos 3 momentos com o deputado, um no seu escritório ali no Vera Alves, e 2 oportunidades lá na Assembleia Legislativa, né? E o deputado se comprometeu realmente com a classe
em articular essa reunião política, mais uma vez, junto ao governo do estado, através da sua Casa Civil. Isso desde março, pessoal. Desde março, nós aguardamos um retorno da Casa Civil, naquele momento. Reenviamos as pautas para o líder do governo, essas pautas foram encaminhadas para a Casa Civil, em detrimento da falta de resolutividade da mesa de negociação. A gente quer destacar que nesse momento todo, não tivemos uma reunião sequer que o secretário esteve presente para explicar o processo de negociação com o governo, em nenhum momento. Né? E isso deixa a gente realmente assim, para se fazer uma reflexão, porque o secretário de saúde ele tem que entender que ele é secretário de saúde, não só para atender questões estruturais ou questões de serviço, mas também para sentar com o servidor, ouvir as suas pautas e buscar uma solução junto com os servidores. Isso não está acontecendo. Tem um coordenador, mas é um coordenador que é limitado no poder das decisões. Ele não é o secretário de saúde. Né? E aí nós ficamos desde março aguardando essa reunião com o governo do estado. Foi-se agendada essa reunião, depois foi cancelada, sem justificativa. O segundo agendamento, a justificativa foi a questão da redução do IPI, que o decreto governamental da União que veio tirar algum incentivo da Zona Franca. E nesse intervalo de tempo, o governo sentando com segurança, sentando com educação, executando as progressões da educação, executando a promoção de parte do pessoal da segurança, da Polícia Civil em especial, e nem se fala a questão da própria Polícia Militar, que está muito bem, graças a Deus, e mérito do pessoal da segurança, que se organizam, que tem suas representações e que tem um foco único, que é a valorização dos seus trabalhadores da área da segurança. A gente almeja que em determinado momento a saúde esteja nesse mesmo patamar. E aí a quarta reunião que seria agendada, semana retrasada, foi um motivo assim que não, foi uma questão do sistema da segurança que foi hackeado, uma coisa nesse sentido. E o deputado que estaria presente na reunião nem no estado estava em Brasília. Então, ficou complicada a situação. E o tempo passando. A gente lembra que nós estamos no ano eleitoral, que a partir do dia 2 de julho vai ser imposto algumas vedações. Como, por exemplo, se nós não conseguirmos os R$100 agora, a partir de julho o governador, mesmo que ele queira, ele não vai poder dar porque caracteriza-se vantagem. Exceto a reposição da inflação, que pode ser dada. Mas aí, 6 meses antes, ele não pode formalizar dívida, porque uma eventual não eleição, ele não pode comprometer o orçamento público para o seu sucessor. Então, veja a situação que nós estamos nesse momento, a classe da saúde. E, diante disso, o Sindagente buscou, a nível de bancada, sensibilizar os outros representantes para que nós fizéssemos uma reunião para discutirmos que medidas nós iríamos tomar naquele momento. Que conduta nós íamos tomar. Né? E aí, depois de 3 dias de insistência e ninguém se manifestou, o Sindagente tomou a liberdade, com todo respeito, e fez um convite para as entidades para que comparecesse aqui na nossa humilde sede para a gente discutir as estratégias. O que nós vamos fazer diante disso? Né? Mas aí, infelizmente, parte da bancada se recusou a vir aqui para a nossa humilde sede, né? E a senhora Cleidini, usando o seu poder de subcoordenadora, emitiu uma convocatória com o documento com a logo do Estado, na condição de subcoordenadora da mesa, e convocou as entidades para uma reunião no mesmo dia e no mesmo horário, só que na sede do Cid Saúde. Nós entendemos isso como, além de uma falta de ética, de desrespeito a outra instituição, já que ninguém havia se manifestado para se reunir, para a gente criar estratégia, uma solução do cenário que estava se aproximando, que estávamos vivenciando naquele momento. A única entidade que veio para o Sindagente para nós reunirmos aqui foi o SATEAN, o Sindicato dos Auxiliares, dos técnicos e auxiliares de enfermagem, que é o sindicato que tem a maior base representativa da classe da saúde. Isso é fato. Isso é fato. Porque hoje, na prática, o Sindicato de Saúde só representa as pessoas que ocupam cargo de nível administrativo.
Porque se você olhar os motoristas, existe o sindicato de condutor de ambulância. Se você for olhar para o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, existe o SATEAM. Se você for olhar para os agentes de endemia, existe o Sindiagente. E assim os fisioterapeutas, os enfermeiros, os odontólogos. Então, por isso que eu digo que o SATEAM hoje representa a maior base de categoria da classe da saúde. E aí nós discutimos aqui, chegamos ao entendimento, o Sindiagente e o SATEAM, que a melhor estratégia naquele momento era nós procurarmos a Assembleia Legislativa e mais uma vez cobrar do deputado Felipe Souza o retorno, porque ele se comprometeu com a classe da saúde, com as entidades, em viabilizar esta reunião. E aí você já sabe, tem acompanhado a história, a reunião que aconteceu no Centro de Saúde, chegaram à conclusão de que não iriam fazer nenhum ato naquele momento, nem sequer procurar o líder do governo, né? E, inclusive emitiram uma nota dizendo que todo e qualquer ato que fosse acontecer a partir daquela data não seria um ato legítimo, porque até então as únicas entidades legítimas seriam aquelas que assinaram o tal do informativo. Mais uma vez demonstrando fragmentação das entidades e desrespeitando o Sindiagente e o SATEAM. O Sindiagente é uma entidade legítima, com personalidade jurídica, com atual diretoria, com mandato em vigência, com todas as suas documentações regulares e atualizadas e com assento na mesa. Mas aí nós fomos realizar o nosso ato. E antes de nós realizarmos o nosso ato, nós demos ampla divulgação. Consequência, encaminharam o informativo para todos os deputados, informando da situação, lá o pessoal do informativo, E de uma hora para outra, no piscar das luzes, aconteceu uma reunião na Casa Civil, em que houve uma interferência de pessoas e tirou o Sindiagente e o SATEAM desta reunião. As duas entidades, inclusive, estavam em todos os momentos em que a bancada reuniu com o deputado Felipe Souza. Então, de certa forma, foi uma forma de retaliação às duas entidades que resolveram, por uma necessidade, ir até o parlamento pedir justificativa daquele parlamento, em especial do líder do governo. E aí vocês tiveram acesso à situação da reunião, do que aconteceu. De fato, segundo informações, não houve nenhum encaminhamento, apenas foi exposto para as entidades que estavam presentes. E aqui, se eu estiver equivocado, as entidades têm o livre arbítrio de se explicarem. Não para o Lodisval, para o Sindiagente, tampouco para o SATEAM, para a companheira França. Mas para você, trabalhador. Você que está com essa dúvida, sem saber o que está acontecendo de fato. Vamos ter reposição? Cadê os R$100? Até agora ninguém tem essa informação. E quando foi dada uma ampla divulgação àquela foto da reunião lá da Casa Civil, no próprio texto fala que teremos boas notícias. O próprio chefe do Poder Executivo, ou seja, o governador, irá fazer o anúncio. Mas anúncio de quê? Porque as propostas foram apresentadas pelos trabalhadores, através das entidades na mesa. O correto é o governo pegar as propostas, fazer o estudo e apresentar uma contraproposta para quem? Para as entidades. Para avaliar, receber essa contraproposta e levar para quem avaliar? Eu avaliar? Cleidini avaliar? Os presidentes da entidade avaliar? Não. Para você, trabalhador, avaliar. Se você é contra ou a favor a contraproposta apresentada pelo governo. Mas o que ficou subentendido é que já existe uma proposta. Já definiram quanto vão ser dados de reposição. O Sindiagente não sabe. Eu acho que o SATEAM não sabe. Eu acho que você, trabalhador, também não sabe. Ou alguém sabe. Mas vamos aguardar que vai ter o anúncio. Situação totalmente equivocada nesse momento. Eu acho que não é dessa forma que se negocia. Ou vai ser a mesma situação de novembro, em que o governador anunciou que seria 8,9. E se as entidades não tivessem tido discernimento, naquele momento,
ter pensado que o compromisso é com a classe da saúde e não iríamos aceitar aquela vergonhosa imposição do governador e fomos correr atrás do prejuízo e conseguimos reverter a situação. Esse cenário vai se repetir novamente? É isso? Com a palavra as entidades que estavam lá naquela reunião na Casa Civil. Né? Nós realizamos o ato na terça-feira. Na terça-feira nós teríamos uma sessão de tempo que o SATEM conseguiu, mas em detrimento do ofício, do informativo que todas as pessoas que estavam naquela reunião das entidades, lá no Centro de Saúde, encaminharam, desmobilizaram os próprios deputados. Mas o trabalhador foi lá. Independente do sindicato estar apoiando ou não, os trabalhadores foram lá. Quase 250 mil servidores, praticamente, lotando a Assembleia. E diga-se de passagem, nós não tínhamos o consentimento de uso da palavra, mas com a pressão e a presença do trabalhador, nos foi concedida a palavra sim durante a sessão, aquela sessão. Nós tivemos a oportunidade de fazer o da palavra e externamos mais uma vez. Destacamos o árduo trabalho e oportuno trabalho do líder do governo, deputado Felipe Souza, e clamamos pelo apoio daquele parlamento. Então toda a articulação que fizeram para desmobilizar, para que nós não tivéssemos voz, foi por água abaixo. Mas não satisfeitos, quando souberam que teríamos um outro momento, na quinta-feira da semana passada, encaminharam um novo ofício para a Assembleia Legislativa, desqualificando você, trabalhador. Não desqualificando o sindiagente, tampouco o SATEM, mas desqualificando você. Principalmente os que estavam lá na terça-feira. Inclusive falando que quem estava lá foi fazer política. Uma situação totalmente equivocada e inoportuna. E leviana. Né? Hoje quem não dança conforme a música que o governo toca, está fazendo política partidária de oposição, é isso? E eu pergunto, o que nós fizemos em novembro, foi política partidária? Foi política de benefício próprio? Com a palavra quem afirmou isso, tá certo? Porque o trabalhador que esteve lá viu que nada que nós fizemos lá foi questão política, e sim questão reivindicatória, pela busca do direito, pelos nossos direitos e da nossa valorização e reconhecimento profissional. Na quinta-feira tivemos a sessão de tempo em que a companheira Silvia do SATEM teve uso da palavra durante 10 minutos. Foi bem oportuna e verdadeira nas suas palavras. Pela primeira vez, os trabalhadores da saúde foram recebidos pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, pela sua presidente e demais integrantes. Mas, quando estávamos reunidos em um dos salões da Assembleia, e aqui eu vou citar nome que eu não tenho rabo preso com ninguém, deputado Sinésio Campos, que foi lá na plenária, apresentar o seu apoio e intermediou esse momento com a Comissão da Saúde, durante a reunião ele foi expor o informativo dos outras entidades que mandaram para a Assembleia, dizendo, de certa forma, para a comissão que ali era uma briga de entidade, que as entidades de fato já estavam em negociata com o governo. Realmente, eles estão de fato negociata com o governo, diretamente, porque não está sendo a mesma negociação permanente do SUS aquilo ali. Não está sendo. E aí nós esclarecemos a verdade, ouvimos atentamente o questionamento do deputado Sinésio Campos, e ele foi, podemos dizer, entre aspas, obrigado a ouvir o outro lado, a ouvir os fatos, a ouvir a realidade. E ficou bem evidenciado os fatos lá. Tanto é que o deputado se retirou da sala com esse entendimento. Agora, levianos ou levianas é quem tentou desqualificar o trabalhador que foi na Assembleia pedir socorro. Infelizmente, até que se prove o contrário, estamos sendo bombardeados, entre aspas, por fogo amigo. E isso só fragmenta e enfraquece quem, trabalhador? Você. Todos nós.
todas as categorias que integram a classe da saúde, infelizmente. Infelizmente. A gente quer destacar, pessoal, que passou o tempo em que se decidia as coisas às portas fechadas. Passou o tempo que as pessoas iam decidir a sua vida sem lhe consultar. Essa é uma prática recorrente e vai permanecer no nível do Sindiagente até a nossa gestão. Até a nossa gestão. Tá? E quais são as medidas compensatórias que nós pedimos, pessoal? O que é que nós temos de perdas ainda? O que é que os sindicatos estão pedindo do governo? O que são essas reposições salariais? Nós temos 9,6% de datas bases anteriores. A previsão do IPCA de maio é ele fechar em torno de 12,5% a 13%, porque o de abril fechou em 12,15%. O acumulado de maio ficou em 4,9%, então deve estar em torno de 12% a 13% IPCA. Então, nós vamos realmente voltar a ter perdas acima de 2 dígitos, acima de 20%. É isso que nós estamos cobrando do governo. Governador, o senhor nos deve 9 de reposição passada. E aí, como é que vai ficar isso? Os R$100 que está na ata da negociação. Como é que vai ficar isso? Sim, a nossa database 2022. Não tem como pagar? Eu não sei. Porque até agora não teve a contraproposta. Segundo os outros sindicatos, vai ter um anúncio. De quê? Também não sei. Então nós temos que ter essa informação para repassar para você, trabalhador. Para repassar para você. Você precisa saber o que está acontecendo. E é obrigação de quem? Das entidades. Cobrar de que tem que cobrar e repassar para você a informação. Então, com relação às reposições, são esses os percentuais, pessoal. 9,6% de reposições anteriores, que são fragmentos de database de 16, 17, 20 e 21. Tá? Temos a database de 2022, que deve estar em torno de 12,5% a 13%, o IPCA. Temos os R$100 restantes, que foi negociado em novembro, que já era para ter vindo agora em maio. E temos também medidas que nós pedimos, como medidas compensatórias, como auxílio transporte. Pode ser via decreto, não tem problema nenhum não. O trabalhador tem que ter o seu auxílio transporte no seu bolso. Ou todo trabalhador da saúde agora tem um carro próprio. Todos têm carro próprio? Não sei. Isso não interessa, isso é irrelevante. Se tem auxílio transporte para a educação, tem que ter para a saúde também. Cadê o princípio da isonomia do servidor público? Ou os servidores da educação do Estado, da SEDUC, são servidores da União ou do município? São servidores do Estado. Nós também pedimos o auxílio fardamento. Está lá nas pautas. Medidas compensatórias. Por que só a polícia militar tem direito a receber auxílio fardamento? Por que essa falta de isonomia? Pedimos também um estudo para um plano de assistência médica para o pessoal da saúde. Ah, você trabalha no SUS e está pedindo um plano particular. Quem fala isso é hipocrisia, é um hipócrita. Porque quem faz o SUS somos nós, trabalhadores da saúde. E pelo princípio da universalidade, ninguém pode ter tratamento diferenciado, nem mesmo o próprio trabalhador do SUS. Nós não podemos fazer isso. Nós somos um cidadão comum como qualquer outro. Mas por que a educação tem assistência médica? A polícia tem seu HPM, seu Hospital da Polícia Militar. Você não vê agente da segurança da Polícia Militar, salvo raríssimas exceções, em SPA, no SUS. Eles possuem seu hospital próprio. Princípio da isonomia. Então, essas são as medidas compensatórias que também estão na pauta. Tá certo, pessoal? Então, com relação à questão das reposições das medidas compensatórias, era isso que tínhamos para passar para vocês. Agora vamos entrar num tema bem específico,
e muito relevante, que tem a ver com a nossa vida funcional, que se trata do nosso Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, o PCCR. O PCCR. O Sindiagente, ano passado, nesse ano, melhor dizendo, entrou com a solicitação na mesa para que fosse reativado e recomposta a comissão especial do PCCR. Uma comissão que foi criada lá em 2018, que até então, naquele momento, apresentou apenas para a mesa um relatório situacional. Naquele momento, ninguém teve conhecimento a tal minuta que apareceu agora recentemente. Eu posso falar isso com propriedade, que eu estava lá, na mesa, em 2018. E como naquela época, nós sempre estamos repassando para o trabalhador tudo que se é discutido na mesa de negociação, né? Inclusive, eu quero fazer um convite. Trabalhador, você precisa estar na mesa. Vá lá e participe das reuniões ordinárias como ouvinte. No final, você vai ter a oportunidade de falar, de questionar. Vá lá e veja com seus próprios olhos o que acontece na mesa de negociação. Tem entidade comprometida com o trabalhador? A priori tem. Tem alguém da gestão que tem o entendimento às demandas do trabalhador? A priori tem. Tem pessoa que não tem compromisso? Tem. Eu não usei a priori, eu falei que tem, estou afirmando. Tem pessoas na mesa de negociação que não tem nenhum compromisso com o trabalhador. Está lavando as mãos para você, trabalhador. Você precisa ir lá assistir. O espaço é democrático. Compareça. A próxima reunião da mesa será no próximo dia 13. A partir das 8 horas, lá no auditório Eglantina, na sede da SES. Tá? Eu vou agora compartilhar com vocês, pessoal, uma apresentação rápida com relação à comissão. Comissão que foi restituída e iniciou os seus trabalhos a partir de maio deste ano. E aí, inicialmente ela foi composta por 10 membros, 5 representando a gestão e 5 entidades representando os trabalhadores. Quais são as entidades? Sinsaúde, Sinfísio, Simproenf, Sintesan e Sindiagente. A nossa ideia é que todas as entidades que estavam na mesa estivessem nessa comissão. Mas fomos voto vencido. Pedimos que estivessem presentes apenas como ouvinte. Foi voto vencido. Inclusive com as entidades que estão na comissão sendo contra isso. Né? É importante isso aí, vocês saberem disso. Mas foram contra a participação de demais entidades que não estão com assento. E aí, depois que iniciou o trabalho, houve uma mudança na mesa, na comissão, em que agora ela não é mais uma comissão paritária. Ela tem 11 representantes da gestão e apenas 5 representantes dos trabalhadores. Aliás, 10 representantes da gestão, que entrou os representantes das 6 fundações. Então não é uma comissão paritária, mas os trabalhos estão seguindo. E aí a gente vai aqui falar para vocês, na condição de ex-membro da comissão, do que está acontecendo. Porque é importante, como eu falei, vamos discutir a vida profissional de todos os trabalhadores da saúde. Por que eu nunca tive uma progressão? Por que eu nunca tive uma promoção? Por que eu não ganho isso? Por que eu não ganho aquilo? Por que o superior recebe aquilo, eu não recebo isso? Nós vamos estar compartilhando com vocês informações importantes. Tá? Em determinado momento, com certeza, nós seremos taxados de X9 e de outras coisas, como temos sido taxados por algumas outras pessoas, por estar compartilhando com vocês, trabalhador, e exercer o mandato com transparência. Aqui no Sindiagente, tudo é feito com transparência. Só é feita as ações
principais da categoria com aval dos filiados. E nós fizemos isso. Em determinado momento, depois de 2 meses de trabalho da comissão, em que estava uma coisa meio obscura, né, dentro do nosso entendimento, nós reunimos com os servidores da FVS e com os agentes de endemias. Por quê? Porque o agente representa todos os servidores da FVS e os agentes de combate a endemias. Então fizemos uma apresentação objetiva na FVS, explicamos todo o processo, como está dando, quais são os entendimentos da comissão até então, e também reunimos com os agentes de endemia uma assembleia para apresentar uma situação específica, que vocês vão estar conhecendo daqui a pouco, que são a questão das categorias que tem piso nacional instituídos, tá? Então eu vou aqui compartilhar com vocês a questão da comissão, para que vocês possam estar acompanhando aí a situação da comissão. Só um minutinho. Então, pessoal, esta é a comissão especial do PCCR, da lei 3469, que é a nossa lei do nosso PCCR. Aqui está a portaria a portaria inicial de quem estava compondo essa comissão. Vocês podem observar aí as entidades, né? Qual a finalidade da comissão? Análise situacional, né? Que é para realmente fazer uma análise do que aconteceu no PCCR desde 2009 para cá. E eu posso falar com propriedade, nunca aconteceu nada. Não aconteceu praticamente nada. Ninguém teve progressão, ninguém teve promoção, não houve enquadramento, não houve avaliação de desempenho, né? A comissão também, além da finalidade da análise situacional, montar a comissão de avaliação, que isso já foi feito. E essa comissão de avaliação de desempenho, ela tem 2 grupos. Um grupo do enquadramento e um grupo que vai trabalhar as progressões e promoções. Olha só, pessoal, nós estamos falando de enquadramento. Enquadramento acontece quando você termina o seu estágio probatório. E nós ainda temos pessoas de 2014, do concurso de 2014, que a priori ainda estão no estágio probatório, que era para ter finalizado em 2017. Estamos em 2022. Lá se vão 5 anos. Então, vai ter que ser feito esta avaliação para tirar as pessoas do estágio probatório. E o outro grupo vai trabalhar com o pessoal de 2005, do concurso 2005 para cá. Que é o quê? Realizar o estudo das progressões, que pela lei atual, ela dá-se a cada 2 anos, né? E as promoções que não foram realizadas pela lei vigente, condicionada à avaliação de desempenho. Mas quem tem que fazer essa avaliação de desempenho? É o servidor? Não. É uma atribuição da gestão fazer essa avaliação de desempenho, né? E o mais importante é a minuta de alteração da lei. Ficou acordado em que as entidades, as categorias que não estão com assento na comissão, iriam encaminhar as demandas. Isso foi encaminhado. Sindagente encaminhou suas demandas. Eu creio que Sindradiação encaminhou suas demandas, né? Para que a comissão avaliasse para que fossem contempladas nessa minuta. E também a questão da avaliação e da aposentadoria. Então, essa aí é a minuta da lei, né? Aí nós temos o capítulo 1, que são as disposições fundamentais, em que ela vai regulamentar a lei do nosso PCCR, né? Do servidor do quadro permanente do Sistema Estadual de Saúde. Aí são os órgãos que constituem hoje o Sistema Estadual de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, que tem CEAS Interior e CEAS Capital, e agora as 7 fundações, que antes eram 6, mas a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes tornou-se uma fundação também. Então já vai ter essa atualização do organograma
da Secretaria de Estado da Saúde. Essas são as definições importantes, que é profissional da saúde e trabalhador da saúde, que ela se difere na questão remuneratória no percentual de risco de vida. Todo profissional recebe, na lei vigente, 20% e o trabalhador 10%. Mas quem são os ditos profissionais de saúde? São aqueles que, estando ou não ocupados no setor saúde, detêm formação específica. Ou seja, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os técnicos de diversas áreas da classe da saúde, o psicólogo, o assistente social, né? Esses são os profissionais de saúde, são aqueles da área fim. Os trabalhadores, eles são da área meio, que é a parte administrativa, a parte de auditoria, que aí entra o contador, o advogado, né? O arquiteto, os outros profissionais que não são da área fim da saúde. Esses são os ditos trabalhadores da saúde. A gente está colocando aqui, pessoal, algumas situações pontuais que é de interesse para que vocês entendam o que está acontecendo. Os planos de carreiras, ele resulta das diretrizes estabelecidas na presente lei, né, em que os cargos são estruturados por nível de escolaridade e divididos em classes e padrões. E como vai se dar o desenvolvimento da carreira dos trabalhadores da classe da saúde? Por nível de escolaridade, classes e referências. Aqui nós temos, de forma objetiva, os 5 níveis até então, que são os níveis superior, completo, especialistas, que são os sanitaristas, os epidemiologistas, pessoas que, para exercer o cargo, tem que ter uma especialidade. Nível superior completo, e aí entra a questão do profissional e do trabalhador da saúde. Nível médio completo, eu quero abrir um parênteses aqui, pessoal, que nós sugerimos para a comissão, e fomos voto vencido naquele momento, em que se incrementasse a criação do nível técnico. O nosso entendimento é que o nível técnico tinha que ser um nível ocupacional específico. Porque você, para fazer quem é concursado como técnico em enfermagem, quais foram as necessidades para que você pudesse concorrer a esse cargo? Nível técnico de enfermagem. Assim como os demais técnicos, níveis profissionais de nível técnico. Mas chegaram ao entendimento que o técnico de enfermagem ele tem que estar incluído como o nível médio completo. Enfim, ficou nível médio completo, profissional e trabalhador da saúde, o nível fundamental completo, profissional e trabalhador da saúde, e o nível fundamental incompleto, trabalhador da saúde. Já foi consensuado na própria comissão que vão permanecer as 4 classes, A, B, C e D. O Sindagente propôs que fosse criada também a classe E, F, G, H, para quem é trabalhador da saúde, e quem é profissional da saúde, independente do nível, fosse das classes A a classe D, para ter essa diferenciação. E também foi agora inserida uma referência a mais, para completar ali no mínimo os 30 anos de serviço, ou seja, hoje nós vamos estar estruturado em 4 classes, tá? Com 5 referências, não mais 4 referências como havíamos anteriormente, ainda há na atual lei que está em vigência. E como vai se dar a remuneração do trabalhador da saúde? A gente fez análise de diversos outros PCCR do Poder Executivo Estadual e observamos algumas particularidades, como, por exemplo, as gratificações, a gratificação por titulação, que é estendida a todos os níveis. Na nossa atual lei do PCCR, a 3469, só quem faz uso da gratificação de cursos é quem é concursado como nível superior. Só quem faz uso da gratificação por localidade, quem é concursado como nível superior. Na prática, você nível médio, você que é nível técnico, que apesar de não existir no PCCR, né,
o nível técnico, que está como nível médio, é como você não tivesse a capacidade de se graduar para fazer jus a essa titulação também. Então, nessa proposta que está consensuada a nível de comissão, o vencimento básico ele vai passar por uma alteração. Vocês vão ver logo mais na frente como vai se dar o vencimento básico, né? Mas o que vai compor a remuneração do servidor? O vencimento básico, a gratificação de risco à saúde, que na realidade é a gratificação de risco de vida. O sindiagente propôs que fosse mudada para insalubridade, mas fui voto vencido, inclusive com entidades que representam os trabalhadores votando contra, porque tiveram o entendimento de que a insalubridade você não iria levar para a sua aposentadoria. E aí eu questionei se o risco de vida você leva para a aposentadoria. E afirmaram que sim, vai sim para a aposentadoria. Eu não vejo isso especificado em lugar nenhum. Porque a atual legislação do Amazon Prévio, o que é que ela fala que vai prover, quais são os proventos que vai compor a sua remuneração ao se aposentar? Vai ser a média aritmética das suas contribuições. E hoje, o que é descontado para o fundo previdenciário do Amazon Prévio é a somatória do vencimento base, do risco de vida e da gratificação de saúde. Desse valor tem uma média. Mas, depois de grande discussão, continuou sendo risco de vida, só que nós propomos que fosse valor diferenciado, que fosse 40% para os profissionais de saúde e 20% aos trabalhadores da saúde. Então, vai permanecer até então, na proposta, este entendimento, tá? Com relação ao risco de vida. E uma coisa importante, pessoal, que vai contemplar vai dar isonomia à gratificação de curso, é a gratificação de incentivo à qualificação, que ela vai ser atribuída a todos os servidores da classe da saúde, do nível fundamental ao nível superior. Se você apresentar uma titulação que é superior ao exigido no edital para o seu cargo, você vai passar a receber sua gratificação de saúde, que vocês vão visualizar agora aqui os percentuais. Nível médio, superior, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quem é nível médio, aliás, quem é nível concursado como nível auxiliar, nível fundamental, concluiu o seu ensino médio, você vai fazer jus na proposta de um adicional de 15%. Quem é nível superior, quem é nível concursado como nível médio e concluiu o nível superior, vai ter um adicional de 25%. E assim, especialização 35%, 45% para o mestrado, 55% para o doutorado e 65% para o pós-doutorado. De certa forma, valoriza todos os níveis ao incentivo à qualificação. Tá? Importante que o vencimento, o risco de vida e o incentivo à qualificação, esses proventos, eles vão compor a sua aposentadoria. Eles vão compor a sua remuneração da sua aposentadoria. Tá? Outra gratificação que está consensuada é a gratificação de localidade, no valor de 50%, concedida a todos os servidores domiciliados em efetivo exercício funcional nos municípios. Nessa nova redação, não será só nível superior agraciado com essa gratificação. Tá? Gratificação de desempenho científico, né, em regime de 40 horas, que é dedicação exclusiva. Essa gratificação ela já é prevista. Aí é uma especificidade, que você vai entender por que eu estou falando da especificidade, que contempla apenas 2 fundações hoje no Estado. Fundação Alfredo da Mata e Fundação de Medicina Tropical. Nesse contexto aí, nós estamos colocando para que seja concedido a todos os órgãos que compõem o sistema de saúde, não só a essas 2 fundações. Gratificação de prolabore, no valor de 15%, aos detentores do cargo de motorista, não só da SES, mas de todas as fundações também. Tá? E aqui o item 7, que é o auxílio alimentação e auxílio transporte,
concedido em pecúnia. Concedido em pecúnia, tá certo? E também tem a gratificação de função para aquelas pessoas que forem exercer uma função específica, que for indicado pelo o diretor de unidade, o diretor de alguma fundação para exercer determinadas funções, tá? Que é a função de gratificação de função. Se você for designado para ser supervisor de determinado setor, tudo bem, pague a sua função, gratifique aquele servidor, para contemplar nesse sentido. E aqui no parágrafo único que nós falamos anteriormente, as gratificações, os itens 1, 2 e 3, ou seja, vencimento básico, risco de vida e gratificação de incentivo à qualificação, serão incorporados aos seus respectivos proventos de aposentadoria. E também colocamos aqui os servidores que forem designados para compor comissão, que seja concedida uma gratificação para ele estar naquela comissão, de 40% para quem presidir e 30% para os demais membros e integrantes dessa comissão ou grupo de trabalho. Então, pessoal, aqui para você entender de forma objetiva, como vai se dar o novo valor do vencimento base. E isso já é um consenso na comissão. Então, ele vai dar da seguinte forma: hoje nós recebemos vencimento básico um valor X, risco de vida um valor Y e gratificação de saúde um valor Z. Tá? Nessa proposta, a gratificação de saúde ela passa a ser extinta. Ela será extinta porque o valor da gratificação de saúde ela vai ser somada ao valor do vencimento base. Então, o seu vencimento base seria a soma desses dois proventos. Tá bom? E foi consensuado também na comissão que a soma desses valores, que vocês podem ver aqui o exemplo embaixo, quem é hoje nível médio, nível superior especialista, ele tem um vencimento base de R$ 1.080, R$ 1.808 e uma gratificação de R$ 5.243. Somando essas duas parcelas, o seu vencimento ele passaria a ser R$ 7.051. Em cima desses R$ 7.051, e assim, para o nível superior profissional, para o nível superior trabalhador, os demais níveis, esses valores que vocês estão visualizando aqui em vermelho, será acrescido 15% para os níveis 1, 2 e 3, tá? E a partir do nível 4 até o nível 7, 30% em cima desse valor. Então, esse que será o valor do seu vencimento básico. E ainda vamos estar passando para vocês agora as tabelas de como ficariam esses vencimentos básicos para que vocês tenham entendimento na prática. Então, de forma objetiva, na proposta da comissão, a gratificação de saúde ela passa a ser extinta. Ela vai incorporar ao seu vencimento base para se tornar um valor único. Entendido, pessoal? Então, aqui está a planilha, a tabela de como ficaria o vencimento base. E aqui eu coloquei aqui nível geral, né? Os valores são idênticos aos valores que estão na tabela da comissão, pessoal, para que vocês tenham entendimento. Então, como nós falamos anteriormente, vai permanecer 4 classes, classe A, B, C e D, e 5 referências. Aí tem uma registração que ainda é mais padrão, vai continuar sendo referência. Então, o nível superior especialista, dentro daquele valor que eu falei, lá do slide anterior, com 15%, ele ficaria com vencimento básico de R$ 8.000,09. R$ 8.109,35. Como se dá a dinâmica desses valores? Também consensuado na comissão. Aqui na referência, na classe A, referência 1, é o vencimento inicial, tá? E aí, agora mudou a dinâmica, porque todos os outros servidores do Estado, olha só, eles tinham a progressão horizontal a cada 18 meses. O nosso era simplesmente 24 meses, ou seja, o trabalhador da saúde ainda tinha que esperar 6 meses para poder ter suas progressões.
enquanto todos os demais servidores eram 18 meses. Que situação, né? Mas nós observamos isso e nessa proposta isso vai ser mudado. Então, a cada 18 meses, você vai ter a sua progressão. Para você passar de A1 para A2, você vai ter que passar um período de 3 anos, que é o estágio probatório, né? Foi aprovado, você já é promovido para o A2. Para o A3, você vai passar 18 meses, avaliação e progressão. Esses valores aqui, do A1 para o A2, eles têm um percentual fixo, que esse percentual ele está em 5%. Ou seja, o A2 é 5% maior do que o valor do A1. E assim sucessivamente. Quando você chega aqui no A5, na última referência da classe A, esse valor final aqui do A5, ele vai ter um acréscimo, deixa eu retornar, ele vai ter um acréscimo de 7% quando você for promovido para B1. E assim sucessivamente para C1, para D1. Então, isso foi consensuado na comissão, que os valores de classe vai ter um acréscimo de 5%, desculpe, de 7%, e os valores de referência, um acréscimo de 5%. Aqui vocês podem visualizar como ficaria os níveis superiores de profissional de saúde, valor inicial, e os valores nas progressões e nas respectivas classes. Vamos aqui para o nível médio. Está aqui os valores de nível médio. 2.820 o inicial, e nas progressões horizontais o acréscimo de 5%, e nas promoções verticais, que é a mudança de classe, 7% de acréscimo, tá bom? Aqui, trabalhador nível médio, os valores que ficariam, e aqui também os valores de nível fundamental, tá? Aqui você pode observar que o trabalhador, na nossa proposta, as letras das classes elas são diferentes. Profissional de A a D e trabalhador de E a H. E agora eu pediria a atenção de vocês, pessoal, nesse slide aqui, que ele trata do grupo específico. Tabela de vencimento das categorias com piso instituído. Quais são essas categorias? Hoje nós temos o agente de endemias, que tem seu piso nacional. Temos o pessoal da radiologia, que tem seu piso nacional. Tá? E nós temos também o pessoal da enfermagem, que graças a Deus já foi aprovado o PL, está faltando apenas a sanção, né, desta lei pelo presidente Bolsonaro, e também já foi aprovada essa semana uma PEC relacionada a essa situação da enfermagem. Mas nós fizemos aqui uma tabela demonstrativa de como seriam esses valores. Quais seriam esses valores? Nós falamos inicialmente que na dinâmica, no entendimento, e já está consensuado, que o salário base, o vencimento base vai ser a soma do vencimento base atual com o vencimento com a gratificação de saúde, perfeito? Isso é um ponto. Nós não nos opomos a isso. Mas as categorias que têm piso, essa somatória tem que contemplar o valor do piso. Hoje o agente de endemia ele já tem, aqui no nível 4, assim como o pessoal da radiologia, o piso definido. O piso do agente de endemias hoje, inclusive por uma emenda à Constituição, que já foi repassada isso para o governo ter ciência e fazer essa regulamentação nossa, são de 2 salários mínimos. Então, somando com a gratificação de saúde correspondente, esse seria o valor inicial do pessoal da radiologia e dos agentes de endemias. Tá? Aqui, nível superior enfermeiro, esse aqui seria o valor inicial do salário básico dos enfermeiros, considerando o valor da lei que foi aprovada do Piso Nacional da Enfermagem. Aqui, logo abaixo, seria o valor inicial dos técnicos de enfermagem, R$ 4.590, considerando o valor da lei que foi aprovada, do PL que foi aprovado, se tornou-se lei, falta só a sanção. Aqui seria o valor do pessoal da radiologia, conforme a sua lei específica, fala que são 2 salários, e agora a gente tem endemias também, que são 2 salários. E aqui embaixo, o valor dos auxiliares de enfermagem,
considerando a lei, o projeto que foi aprovado, o PLN, lá no Congresso. Essa proposta foi uma proposta enfatizada, pessoal, pelo Sindiagente e pelo Sindirradiação, né? Mas está tendo uma resistência muito grande a nível de comissão, né? Lógico que existe, entre aspas, os subterfúgios, né? Com relação a agente de endemias, pessoas lá na comissão falam que a gente só recebe hoje o piso, que é o 1.550, por uma ação judicial, e aí eu questiono. Sim, decisão judicial, o que se faz? Você questiona até onde é questionável. Não houve êxito, cientifique-se e cumpra-se. Não tem o que se discutir. Tá certo, pessoal? Né? Nós encaminhamos toda a nossa especificidade para a comissão. E é importante destacar uma coisa, pessoal. Quando nós citamos a questão da enfermagem, eu fiquei assim abismado que teve representante da enfermagem que está hoje, que está na comissão, que foi contra o piso da enfermagem. Vai se entender, né? Mas vida que segue, sem problema nenhum. Eu acho que o pessoal da enfermagem tem que ter esse entendimento, cobrar da entidade que está na comissão qual o posicionamento dele com relação ao piso de vocês, enfermeiros. Qual o posicionamento com relação a isso, né? Mas inicialmente foram contra instituir, colocar essa previsão na lei, né, da questão das categorias que tem piso instituído, que houvesse este amparo na lei que está se buscando alterar. Vamos ver o que vai acontecer. Porque é importante saber o seguinte, pessoal. A comissão, ela não tem poder de decisão. Não é a comissão que vai decidir se está certo ou está errado. A comissão, ela tem o poder de propor, apresentar o quê? Uma proposta de alteração do PCCR da classe da saúde. Que vai ser encaminhada para quem? Para o governo. Casa Civil, PGE, SEAD. Quem tem que dizer o que não pode, quem tem que dizer se vai ser um impacto financeiro altíssimo, como algumas pessoas da comissão falaram, não é a comissão, é o governo. O governo que apresente uma contraproposta à proposta da minuta que foi apresentada de alteração, né? E diga-se de passagem, apresentar a contraproposta com relação ao atual governo tem sido difícil. Tanto é que até hoje nós não temos a contraproposta das nossas reposições. E aí, pessoal, a gente vai estar encerrando aqui essa apresentação, para voltarmos ao nosso diálogo aqui com vocês, né? Para que a gente possa já estar finalizando a nossa live aqui com vocês. Existem situações importantes também, fundamentais dessa comissão, que é a questão da avaliação de desempenho. O segundo objetivo da comissão era trabalhar a avaliação de desempenho. Cobramos isso. O que é que nós queremos? Que todos os servidores sejam enquadrados e sejam efetuadas as suas progressões e promoções. E isso avançou em que sentido? Já foi criadas as comissões no âmbito das fundações e também no âmbito das SEAs. Só que agora veio um subterfúgio de dizer que não tem o sistema. Não tem um sistema para fazer a avaliação dos servidores? Porque no nosso entendimento que isso fosse feito mais tardar até agosto. Porque nós teríamos tempo para buscar na Assembleia Legislativa, na LOA do ano que vem, recurso financeiro para que ano que vem tivéssemos as nossas progressões e promoções efetuadas, assim como o governador fez com o pessoal da 3510, assim como foi feito com o pessoal da educação esse ano. As progressões foram concedidas à educação, foi um trabalho feito ano passado, para poder ter orçamento. E agora a secretaria veio com a desculpa de não ter sistema, não ter orçamento. Importante falar uma coisa, pessoal.
no PES e no PAS, Programação Anual de Saúde, Programação Estadual de Saúde, do ano passado, estava previsto no orçamento a questão da avaliação de desempenho de todos os servidores da classe da saúde. E agora vem dizer que não tem recurso para implementar um sistema de avaliação? Que situação é essa? Complicado, né? Mas a gente espera que isso avance. O fato que na minuta vai estar prevista a comissão permanente de avaliação e a comissão especial de avaliação, que é para ver, a especial é para avaliar as pessoas em estágio probatório, a permanente é para avaliar o servidor efetivo. Porque essa é uma prerrogativa da gestão, não é nossa. Por isso que eu falo que o nosso PCCR atual é uma vergonha. Ainda tem pessoas que participaram desse processo vergonhoso lá em 2009 que diz que é um absurdo. Não, isso é uma vergonha. Porque se não fosse uma vergonha, nós não estaríamos agora, após 11 anos, sem ter nenhuma implementação desse PCCR. Tire suas conclusões, trabalhador. Tá? Então, com relação a essa minuta, infelizmente eu creio que não vai haver a possibilidade de você, trabalhador, discutir com as entidades que estão lá na comissão, porque nós provocamos esse momento de discutir com você. É uma pena, né? O Sindiagente a gente está com a consciência tranquila, porque nós fizemos isso com a nossa categoria, tá certo? E estamos informando diariamente os passos da comissão. E você compartilhar um processo tão importante com quem é o principal interessado, não é você ser X9, como estão dizendo aí, muito menos leviano. A comissão não tem que trabalhar em segredo de Estado, não. A sete-chave, não. Toda a comissão tem que fazer o trabalho transparente. Quem defende isso está totalmente enganado. Se até uma comissão parlamentar de inquérito que nós assistimos é transparente, por que a comissão do PCCR da Saúde tem que ser fechada a sete chaves? Que história é essa? Mas cabe a você, trabalhador, cobrar. Cobrar de quem? De quem lhe representa. Principalmente das entidades que estão lá na comissão. Cobrar da mesa. Cobrar da mesa. O processo ele tem que ser feito de forma transparente para que você possa participar, trabalhador. Então, estamos finalizando a nossa live. Quero aqui, quem esteve conosco até agora, agradecer. Né? É importante você estar compartilhando com os colegas que não puderam assistir ontem. Essa é uma live gravada, evidentemente, mas é para você ter acesso à informação que lhe interessa. Tá certo? Nós estamos aguardando, nós temos a palavra do líder do governo que na reunião que vai acontecer, que a priori seria para acontecer essa semana, na Casa Civil, SATEAN e Sindiagente vão estar presentes, porque nós temos legitimidade, estávamos no processo de negociação, estamos no processo de negociação desde o início. Por que fazer essa sepsia? O governador vai escolher agora com que entidade ele quer negociar, é isso? Errado. Está errado. E aqui, mais uma vez, lamentar que ontem nós convidamos todas as demais entidades para estarem na live, para que pudessem compartilhar com vocês o posicionamento, esclarecer essa situação de informativo, do que está acontecendo, que história é essa que o governador vai anunciar o quê? Se não apresentou contraproposta, não vai ser apresentada a contraproposta primeiro para você saber, ou discutir, decidir o que vai ser aceito pelo trabalhador. Enfim, cada um sabe o que faz e cada um gere a sua entidade da forma que acha mais conveniente. No Sindiagente, eu tenho certeza que no SATEAN, o processo é dessa forma. Tá certo, trabalhador? Então, um forte abraço a todos. O Sindiagente está à disposição na pessoa do presidente Marcos Paulo, nosso presidente interino. Né? Estamos desincompatibilizados da função. Né? O SATEAN, na pessoa da presidente Franci e as demais integrantes da diretoria, está à disposição. Pessoal da enfermagem, nível técnico auxiliar, fortaleçam, melhor dizendo, a entidade de vocês. Hoje vocês têm quem representa de fato vocês, só que precisa ser fortalecido.
Tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Interromper, né?